Graças e paz, queridos. Sou o pastor Jean Carlos e é muito bom estar com vocês em mais um A Palavra é 10. E hoje eu quero trazer o tema que pode ser a palavra usada que eu queria falar hoje seria perfeição. Mas perfeição não entenda como algo impecável. Perfeição não entenda como algo que você não errará em nenhuma hipótese. Perfeição, segundo a Bíblia, tem a ver com estarmos plenos, estarmos mais completos do que já tivemos em outras ocasiões. Tem uma frase do Tele Santana, que foi técnico do São Paulo, um dos melhores técnicos que o Brasil já teve, e a seleção também, apesar de não ter ganho o título com a seleção brasileira, mas ele disse uma frase treinando o São Paulo dizendo que é impossível chegar à perfeição, mas é possível aproximar-se dela. A frase dita por ele quando ele treinava aquele grande time do São Paulo, que foi bicampeão na ocasião do Mundial de Clubes. Então, eu trago esse pensamento do Tele nas Escrituras como Paulo falando sobre ser pleno. Paulo disse que ele corria atrás desse prêmio da soberana vocação em Filipenses capítulo 3, do 12 em diante. Ele diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que tenhamos este sentimento, sejamos perfeitos. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Então Paulo está dizendo: eu quero estar mais próximo da plenitude para que as falhas desapareçam e eu possa estar agradando a Deus. E ele fala de esquecer o passado e correr para as coisas que estão no futuro, as coisas que lhe aguardam. E essa carta de Filipenses é algo especial porque ele vai tratar do assunto da plenitude ou da perfeição, falando que ela começa com esse ajustamento de sentimentos. É uma conexão com os céus em relação ao nosso sentimento. Nossos sentimentos precisam ser alinhados aos de Deus. Quando ele diz que, pois todos que somos perfeitos, plenos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Porque Paulo, ele disse: tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus tinha um sentimento, Jesus era pleno em tudo, Filho de Deus, um homem perfeito aqui na terra, um homem que não pecou, mas estava cheio de Deus, e a sua perfeição era porque ele estava na plenitude. Na plenitude, o Verbo se fez carne, ele estava cheio de graça e de verdade. Era a plenitude de Jesus que o tornava perfeito. Então Paulo disse: eu preciso ter o mesmo sentimento de poder abrir mão daquilo que isso não vai trazer nenhum benefício para mim. Eu preciso pensar no outro. Eu não posso ser egoísta. Jesus não foi egoísta, Jesus pensou no outro, ele foi altruísta. E Paulo, quando ele fala de Timóteo nessa carta, no capítulo 2, no verso 20, ele diz: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses. Então ele está falando do discípulo dele, Timóteo, que amava cuidar dos outros, que tinha como objetivo os outros. Isso é um ajuste de sentimento. Renunciar, deixar para trás as coisas que para trás ficam, tirar os seus direitos. Paulo, antes
de entrar nesse assunto. Ele diz, eu tenho requisitos, eu tenho credenciais, eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei sou fariseu, circuncidado ao 8º dia, mas tudo isso eu deixei para trás para encontrar em Cristo a plenitude. E isso tem a ver também com a entrega, onde nós fazemos isso por amor, quando a nossa dedicação a Deus, ela não tem mais medo, a gente não tem mais reserva, a gente não está preocupado com o tamanho das circunstâncias, o que é possível acontecer e que possa trazer impossibilidades. Não haverá impossibilidades para quem tem coragem. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse texto em 1 João 4,18 é uma declaração de João que quando passarmos a amar a Deus dessa forma, incondicionalmente como Ele nos ama, quando passarmos a amar a Deus dessa forma sacrificial, nós iremos não ter mais medo, nós iremos enfrentar tudo por amor a Jesus, porque encontramos em Jesus tudo aquilo que nos preenche. A palavra plenitude tem a ver com aquilo que se preenche. Eu estou cheio, estou satisfeito, eu já estou completo em Deus. E eu fiz de tudo, deixei tudo. Eu tenho coragem de enfrentar qualquer coisa, porque eu encontrei em Jesus aquilo que me satisfaz. Paulo disse em Colossenses 4, verso 3, aliás, Colossenses 3, versículo 14, que o amor é o vínculo da perfeição. O amor faz a conexão da plenitude para tudo ficar no perfeito. É como encaixe de peças, sabe? Em que nada está faltando, em que não há sobra, não há nada ali no espaço vazio, está tudo encaixado. É quando nós estamos vivendo esse amor pleno em Deus. E também quando nós estabelecemos que esse coração de Deus como o coração de um pai, nós queremos imitar. Nós amamos pessoas, nós renunciamos por amor a elas e até quando elas não nos amam, porque nós devemos amar nossos inimigos. E Jesus disse que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, porque Deus, Ele manda sol para justos e injustos, e Ele manda chuva para bons e maus. Então, nesse texto, Jesus diz, seja perfeito como perfeito é o vosso Pai. Vocês querem ser plenos? Então tenha o coração de Deus, tenha atitudes que vêm do coração de Deus, amando quem não ama vocês, cuidando de quem não cuida de vocês, orando por quem não ora por vocês, pelo contrário, perseguem vocês. Isso é alcançar em Deus, se conformar, como Paulo disse, com o seu sofrimento e com a sua morte, e alcançar o poder da ressurreição. Paulo também, ele fala que a unidade da igreja vai ajudar nessa plenitude. A gente encontrar a plenitude por conta dessa unidade. Nós não precisamos estar só reunidos. Não é necessário só reunião, tem que ser união. Temos que andar com os corações unidos. Então a igreja lá de Atos, ela estava assim, na unidade, ela estava tomando refeição casa em casa, os irmãos estavam perseverando na doutrina dos apóstolos e em cada oração havia temor. Os textos de Paulo na carta de Éfeso, ele fala dessa unidade, capítulo 4, verso 3, dizendo, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. No capítulo 4, do 12 a 16, ele fala do aperfeiçoamento dos santos, da cooperação de tudo, das juntas e medulas se encaixando, da plenitude que se vive nesse momento de unidade. Então, eu não posso ser pleno se eu estou fora do corpo. Eu não posso estar realmente vivendo o melhor de Deus se eu estou fora do contexto da igreja, a noiva de Cristo.
eu tenho que estar servindo, tenho que estar com meus irmãos para que essa unidade me leve à plenitude, a viver essa perfeição em Deus. Que Deus esclareça, como Paulo disse, se alguém pensa de outro modo, que Deus esclareça. Então, a melhor forma de buscarmos a plenitude é a renúncia, o amor a Deus e a unidade com o corpo de Cristo. Quero, mais uma vez, falar do meu livro, tá? Que você possa adquirir. Me procura, tá? Você me encontra nas redes sociais e vai ver que várias pessoas já adquiriram. E eu quero tá mostrando para você uma forma de você comprar o seu, tá bom? Tribunais Bíblicos é muito bom para você entender o processo de julgamentos, juízos e aplicações da lei de Deus nos seus tribunais. Então, que Deus abençoe você, tenha um bom resto de semana, que Deus cubra você de toda bênção e você seja pleno, você seja perfeito, como perfeito é o seu Pai que está nos céus. Um grande abraço, fica com Deus, shalom, geração a geração, nós confiamos em Deus.